Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula 4. Objeto de conhecimento, relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Detalhamento: sociedade na América Espanhola, inglesa e portuguesa no século 17 e 18. E agora esse é o momento que você separa aí seu caderno, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Queridos alunos, olha só o cenário em que o professor está inserido, né? Entrei aqui numa cápsula do tempo e voltei ali em meados do século XVII, século XVIII, né? E iremos tratar de uma temática muito importante, não somente para a compreensão do território brasileiro, mas também dos tipos de colonização que foram implementadas na América, nas Américas, na verdade, né? E olha só, um termo muito importante para começarmos a caminhar, né, na compreensão dos diferentes tipos de colonização que foram implementados nas Américas é o mercantilismo. Olha só, esse conceito ele é muito importante, pois à época era ele que moldava as relações principalmente econômicas. E como você sabe muito bem, né, não temos como desconectar as relações econômicas das relações sociais. É claro, né, que, diferentemente do contexto atual em que vivemos, né, nós temos outras relações comerciais e que moldam as nossas relações sociais. Então aqui estamos voltando a um passado, né, para entender como se deu a dinâmica, né, exploratória. Tá? Então, para caminharmos durante a nossa aula, nós temos que estar conectados a esse termo. Olha só, vamos à definição do termo mercantilismo. Política econômica adotada por países europeus entre os séculos 16 e 18, baseada no acúmulo de metais preciosos e no controle comercial. Então, o mercantilismo, de uma forma bem simples, né, é o acúmulo de metais preciosos e o controle de rotas comerciais. Então, é a partir dessa dinâmica econômica que as outras dinâmicas, como as dinâmicas políticas e sociais, vão ser implementadas, né, nas Américas. E aí você me pergunta, professor, como assim nas Américas? Né? Entenda que o continente americano ele vai passar por diferentes tipos de colonização. Nós vamos ter a América inglesa, a América espanhola e a América portuguesa. Então, você aí já vai se situando, tá bom? Dentre as principais características do mercantilismo, nós temos o metalismo, né, que é a riqueza medida pela quantidade de ouro e prata. Então, naquele contexto histórico, entre séculos 16 a 18, o metalismo media a riqueza das nações, a quantidade, né, desses metais preciosos em que os países detinham era que determinava a riqueza dos mesmos. Então você tem, né, por parte desses países, a exploração exacerbada por
né, desses metais, assim como uma balança comercial favorável. O que seria essa balança comercial favorável? Exportar mais do que importar. Então, dentro das principais características do mercantilismo, nós temos o metalismo, né, que é essa quantidade de ouro e prata, né, em abundância, uma balança comercial favorável, que seria o quê? Vender mais do que comprar. O protecionismo, né, o que seria esse protecionismo? As alfândegas e principalmente os monopólios que vão ser, né, materializados principalmente através do pacto colonial. Então, olha só, esteja atento a esses termos, né? O pacto colonial, ele vai se dar entre a metrópole e a sua colônia. Então, de um modo geral, a economia ela era explorada de modo unilateral. Então, aquele país que era colônia, ele só tinha que ter relações comerciais com a sua metrópole. Ele só deveria comprar da sua metrópole. Ele só deveria exportar as suas riquezas. E o que seriam as riquezas? Eu sei que você respondeu corretamente aí. Os metais preciosos. Então, dentro dessa relação é que o mercantilismo ele vai ser implementado. E por uma última característica, você tem, né, uma industrialização incipiente. Então, o que seria essa industrialização? Produtos manufaturados, né, manufaturas para reduzir as importações. Então, você tinha, né, de um modo geral, as colônias sendo distanciadas, né, desse processo de caminhar para com a industrialização, para elas poderem estarem atreladas à sua metrópole. Então, dentro desse contexto, é que as Américas, a inglesa, a espanhola e a portuguesa, vão estar sendo inseridas. Essa era a dinâmica econômica que estava pautando os séculos XVI ao XVIII. E é dentro desse contexto, né, de implementação desse jogo comercial que nós teremos modelos de colonização. Naquilo que chamamos, né, na verdade, dentro desse processo colonizador, nós temos 3 nações, né, na verdade, 4 nações que vão implementar modelos de colonização. Naquilo que é denominado como a América Espanhola, né, que por tabela você vai estar aí associando a Espanha, né? Qual era o sistema de colonização? Era um sistema de encomendas, né? O trabalho indígena forçado e a extração de prata. Afinal de contas, o modelo de mercado, o modelo econômico estava pautado no quê? No acúmulo de metais preciosos. E aí você tem, né, como grande exemplo desse modelo de colonização, né, a exploração de prata que vai ser implementada na cidade de Potosí. Tá? Um outro modelo que vai ser implementado é um modelo encabeçado por Portugal, e que vai ser implementado uma agroexportação, num primeiro momento, principalmente de açúcar, e, né, a relação com a escravidão africana após, né, o declínio da escravidão indígena. Afinal de contas, também, né, vale lembrar que a escravidão africana ela era muito mais lucrativa do que a escravidão indígena. Então, muito por isso, a escravidão africana vai ser esse modelo de mão de obra empregado e implementado, pois era um modelo lucrativo. Além desses modelos de colonização implementados pela Espanha, Portugal, nós temos um outro modelo que vai ser encabeçado por 2 nações, Inglaterra e França, né, com as chamadas colônias de
povoamento e que vai ser implementado, né, na América do Norte ou América Inglesa, né, com um modelo de povoamento no norte e um modelo de exploração ao sul da América do Norte. E aqui, né, nós caminhamos por um mapa. Olha só, aqui nós temos o continente americano. E aqui você tem a divisão da América do Norte, a América Central e a América do Sul. Na América do Norte, né, onde hoje, atualmente, né, você tem os Estados Unidos da América, Canadá, vai ser implementado o modelo de colonização inglesa. Na parte da América Central, né, vindo para a América do Sul, vai ser implementado o modelo de colonização espanhola. E, especificamente no território brasileiro, né, o modelo de exploração portuguesa. Né? Eu tenho certeza que você aí, em um dado momento, estudando ou pesquisando, você já parou para pensar o porquê que somente o Brasil, na América do Sul, fala a língua portuguesa, né? Essa é uma característica que está atrelada justamente ao modelo de colonização que foi implementado. E vamos agora compreender um pouco mais a respeito da sociedade naquilo que chamamos da América Espanhola. Bom, diante da sociedade na América Espanhola, nós temos como principais características o sistema de castas, tá? Que eram uma hierarquia rígida baseada na origem étnica, né? Então você vai ter, diante do processo de colonização espanhol, uma divisão étnica. Você vai ter, dentro dessa divisão social, os peninsulares, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os africanos escravizados. Então você percebe que esse sistema de castas que vai ser implementado na América Espanhola, ele já criou uma divisão social muito bem implementada dentro dessa sociedade. Afinal de contas, uma sociedade de castas, ela reflete, né, essa divisão rígida, onde, se você pertence a uma casta, você nunca jamais pertencerá a outra. Então, você percebe que esse modelo de colonização, ele implementa logo essa divisão social, tá? Além dos vice-reinos e capitanias. Então, o território, ele era dividido em capitanias e vice-reinos, com a centralização administrativa e o controle metropolitano. Então, para o controle territorial desse processo, né, você já entendeu que na América Espanhola você vai ter uma divisão social muito bem implementada entre as castas. E agora, e a dominação territorial? Ela vai se dividir em capitanias e vice-reinos, onde as capitanias vão centralizar esse poder administrativo. Logo, né, você vai ter uma conexão entre os vice-reinos e as capitanias de modo muito bem estabelecido, onde as capitanias vão ser a representação do poder metropolitano dentro do território, tá, daquilo que chamamos da América Espanhola. Além do pacto colonial, que é, né, essa exploração de metais preciosos e também da agricultura, aquilo que era denominado como haciendas, né? Então, você já entendeu que dentro desse processo de colonização, aquilo que consideramos como América Espanhola, você tem muito bem dividido, né, o processo político, com a divisão das capitanias e dos vice-reinos, o processo social, que era a divisão em castas, e o processo econômico, que é o pacto colonial. E dentro desse caminhar de compreender o processo de colonização nas Américas,
Já falamos da América Espanhola e vamos agora para a América Inglesa. Você vai ter colônias diversificadas. De um modo geral, você vai ter uma divisão, uma linha que dividia esse território da América do Norte em Norte, a chamada Nova Inglaterra, que era uma sociedade mais homogênea e que estava atrelada aos povoamentos. Então, dentro do território da América Inglesa, você vai ter uma divisão norte e sul, onde ao norte você vai ter sociedades voltadas para o povoamento, atreladas principalmente à questão religiosa, ao protestantismo, né? E dividida em pequenas propriedades. E isso vai ser algo extremamente marcante para a história, o decorrer, né, do processo de construção daquilo que hoje conhecemos como, né, os Estados Unidos da América. Então, ao norte você vai ter essas colônias de povoamento e ao sul nós teremos latifúndios escravistas, como podemos perceber no texto, né? Ao sul você vai ter uma grande, né, uma imensidão de território sendo explorado através de mão de obra escravizada no sistema de plantation, que é um sistema de monocultura, né? Quando eu falo monocultura, é apenas um tipo, né, de produto, podemos assim dizer, sendo plantado, onde você vai ter duas frentes, o tabaco e o algodão. Então você já percebe uma diferença, né, entre o processo colonizador da América Espanhola e da América Inglesa. A América Inglesa, ela vai ter, né, vamos dizer assim, uma subdivisão entre norte e sul. Ao norte, um modelo de colonização e de exploração voltado para o povoamento, já ao sul, voltado para as questões econômicas. E é claro, né, que essa divisão ela vai gerar, né, uma grande segregação racial, como podemos perceber no nosso texto, né, uma menor miscigenação, mas que gera uma grande segregação racial e que vai ser muito mais acentuada do que na América Espanhola. Então você percebe que na América Inglesa vai ficar muito bem definido que tipo de exploração foi implementada em uma parte, ao norte. Você tem uma exploração, uma colonização voltada, de fato, para o povoamento, né, voltada para as questões sociais e desenvolvimento social, já ao sul, né, voltada para o mercado, utilizando mão de obra escravizada e utilizando principalmente o sistema de plantation. E agora vamos àquela que ficou conhecida como a América Portuguesa. A América Portuguesa nada mais é que o Brasil. Então, se em algum momento você, querido aluno, estiver lendo um texto ou tentando resolver uma questão, né, e der de encontro com esse termo, a América Portuguesa, fique tranquilo, nada mais é do que o Brasil. Então, qual foi o sistema de colonização implementado na América Portuguesa, ou Brasil? Olha lá. O Brasil, né, esse Brasil colonial, ele vai estar voltado para uma economia açucareira, além, né, da escravidão africana em larga escala. Então, os primórdios do processo, né, de colonização, aquilo que chamamos de Brasil colonial, ele vai estar atrelado num primeiro momento, a essas duas frentes de exploração econômica. A economia açucareira e, né, o comércio
de mão de obra escravizada advindo da África. Como o professor já falou para vocês, né, nos momentos iniciais da aula. A mão de obra escrava africana, ela vai ser implementada, afinal de contas, ela era um processo muito mais enriquecedor do que, né, a exploração da mão de obra indígena. Dentro, né, da compreensão desse sistema de colonização da América Portuguesa, cria-se uma elite rural, aquilo que é denominado como os senhores de engenho. Então, esses senhores de engenho, eles detinham esse poder local, né, tanto social quanto, né, econômico. Eles eram essa elite que, de um modo geral, veio de Portugal para, né, comandar esse processo exploratório do território brasileiro. A sociedade era uma sociedade mestiça, né? Você tinha, é claro, a elite rural, você tinha também, né, os povos indígenas, os povos, né, escravizados advindos do continente africano, mas essa sociedade, ela, de um modo geral, ela não era, né, você não tinha essa proibição no envolvimento entre essas pessoas. Então, a sociedade brasileira, ela vai ser considerada uma sociedade mestiça, né? De mulatos, caboclos, escravizados, e que era uma sociedade, né, mais flexível para com essas relações sociais, diferentemente, né, do sistema de colonização implementado na América Inglesa, em que essa segregação ela era muito mais latente. Então, dentro da história do Brasil colonial, você vai ter, né, essas figuras dos mulatos, dos caboclos, né, dos mestiços, muito mais latentes do que, obviamente, na colonização inglesa. E nós temos, né, dentro desse processo exploratório, uma urbanização muito limitada, mas você vai ter duas cidades, né, que vão ganhar destaque dentro da história do Brasil colonial, que são Salvador e Rio de Janeiro. E dentro desse processo de compreensão, né, dos tipos de colonização que foram implementadas nas Américas, dentro desse processo nós tivemos diversos tratados que foram feitos, né, entre as nações e que foram muito importantes para, né, o decorrer da compreensão da história das Américas. Então vamos agora, né, conferir alguns dos tratados que foram implementados e que são importantes dentro desse processo de compreensão. Olha só. Tratados da colonização ibérica. Olha só, um ponto muito importante. Colonização ibérica nada mais é do que a colonização portuguesa na América, né? Não somente portuguesa, perdoe-me, mas quando aqui no nosso texto nós falamos tratados da colonização ibérica, está relacionado, né, aos tratados entre Portugal e Espanha, né, e que eram, de um modo geral, mediados ali pela figura do Papa, tá? Para dividir as terras que foram, né, entre aspas, aí você tem descobertas e ao descobrir. Então, dentro desse processo exploratório, né, do continente americano, você vai ter tratados entre as nações. Então, agora iremos verificar os tratados ibéricos entre Portugal e Espanha, né? E nós temos o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de 1494, tá? Que vai, de um modo geral, dividir, né, a América do Sul e do Norte entre o lado espanhol e o lado português. Então, o lado espanhol, ele vai cobrir basicamente toda a América, enquanto o lado português vai estar
né, cobrindo, por sua grande maioria, a parte do Brasil e as rotas que conectavam para a Ásia. O impacto, né, desse tratado ele vai ser, de um modo geral, o Brasil, né, o território ou que hoje conhecemos como Brasil, ele ficou sob o controle português e a Espanha dominou o restante, até basicamente as Filipinas. Então, você percebe o porquê que na América do Sul, somente o Brasil, né, é que fala a língua portuguesa. Afinal de contas, todo o restante do território americano, da América, né, ele vai ser dominado pela Espanha. Além do Tratado de Tordesilhas, nós temos o Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750 e que tratou rever, né, as fronteiras na América do Sul após os conflitos na região da Prata. A sua importância é que Portugal, né, ele ganha os territórios mais a oeste, tá? Os atuais Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas perde a colônia do Sacramento, o Uruguai. E isso mostra, né, o declínio do poder espanhol e a ascensão portuguesa no território brasileiro. Nós temos também o Tratado de Utrecht, né, que é um tratado de 1713. Foi uma série, né, de acordos que encerraram a Guerra de Sucessão Espanhola. Tá? Os impactos desse tratado ele vai ser muito notado, esses impactos vão ser notados, né, principalmente na colonização, pois a Inglaterra ela ganhou, né, direitos de assento, que seria o quê? Fornecer escravos, né, mão de obra escravizada, para a América Espanhola. Então você percebe, né, que nesse tratado a Inglaterra ela tenta firmar logo esse acordo para fornecer essa mão de obra escravizada, afinal de contas, naquele momento era um negócio extremamente lucrativo, tá? E também recebe, né, os territórios como Gibraltar e a Nova Escócia, onde hoje, né, é localizado o Canadá. O Tratado de Utrecht ele enfraquece a Espanha e fortalece a Inglaterra como uma potência colonial. E como esses contratos, esse Tratado de Utrecht vai refletir com o Brasil? Portugal, né, acabou sendo beneficiada, expandindo territórios na Amazônia. Então você percebe que, de um modo geral, tentamos abarcar, né, os diferentes modelos que foram implementados, né, os modelos de colonização que foram implementados no continente americano, respeitando, né, essa divisão entre América do Norte, América Central e América do Sul. E esses modelos que foram implementados, eles irão refletir até os dias atuais. Então, muito por isso, é importante estarmos conectados com esses modelos de colonização que foram implementados para que possamos enxergar e contextualizar, né, como esses modelos vão agir e refletir, né, durante a história tanto da América Portuguesa, do Brasil, da América Espanhola e seus diversos países, e da América Inglesa.